Bom dia, pessoal. Para todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Só já assistindo esse vídeo. Estamos aqui na estação de, de ônibus, né? Gravando esse vídeo aqui para falar de um assunto importante, pessoal. Falar sobre a mobilidade urbana, né? Você sabe o que é isso, mobilidade urbana? Pois é, pessoal. Toda essa infraestrutura que você está vendo aqui são planejadas, né? Tem toda a cidade grande tem um plano piloto. Esse plano piloto ele vai elaborar meios, né, na área do transporte, para a mobilidade do transporte, né, para que não haja engarrafamento, para que o transporte público flua com qualidade, com rapidez, né. Então essa estrutura aqui, estamos aqui numa via e tem BRT, né, esses ônibus articulado, né? E se você não sabe, nós estamos aqui na cidade de Manaus, capital do Amazonas, né? Então a gente vê esses ônibus aqui nessas faixas exclusivas, né? Onde anda esses ônibus articulados, para dar mais mobilidade ao usuário do transporte público. Aqui em Manaus tem dado certo, né? Aqui em Manaus esse projeto de BRT, assim também como outros exemplos em outras cidades do Brasil, como Curitiba, que foi uma pioneira no BRT, né? Esses ônibus biarticulados. Há muitos anos o Curitiba tem esse transporte lá, né, de biarticulação. E São Paulo também, outras grandes capitais, né? Belo Horizonte, todas essas capitais, eu acredito que deva ter ou estão em plano para implantar o plano BRT. Para você ter uma ideia, o BRT foi um projeto totalmente brasileiro. Nós não copiamos esse projeto de ninguém, né? Um projeto totalmente brasileiro e deu fluidez ao trânsito, né? Para a mobilidade urbana, né? Isso ajuda no trânsito, tanto para os carros particulares, como também para esses grandes ônibus que carregam uma quantidade de pessoas muito grande, principalmente nos horários de pico, e dá uma qualidade de transporte melhor para as pessoas que utilizam o transporte público nas grandes capitais, né? Infelizmente, nem todas as capitais do Brasil existe trem, os metrôs, né, para tentar fluir com mais rapidez, né, o transporte, a locomoção dos passageiros, né, de um lado para o outro. Mas aos poucos nós estamos melhorando nessa questão do transporte público. Pelo menos aqui em Manaus a gente tem evoluído bastante, né, sobre o transporte público. Tem suas deficiências, porque nada é perfeito, né? Mas à vista do que era antes, Manaus tem se destacado, né? Assim, pelo menos aqui local, tem se destacado nessa questão do transporte público, né? É claro que precisa de mais melhoria em outras áreas, né? Da região da cidade, que precisa fazer uma melhor infraestrutura pelo menos nas regiões periféricas, como por exemplo aqui a Zona Leste, né? Deveriam botar mais ônibus, né? Diminuir o tempo de espera das pessoas, a implementação dos terminais de ônibus e terminais de integração, né? E também dar uma melhorada também no salário dos motoristas e cobradores, pessoas que trabalham, né? E está aí exposto a todo tipo de situação, né? Assalto, passageiros, né, que tratam mal o funcionário, né, que trabalha na empresa, reclama. Enfim, como sempre diz, né? Nada está bom, nada está 100% para todo mundo, né? Então, em relação ao transporte público, que há muitas reclamações, né, em outros lugares. Aqui também eu já passei por vários perrengues
utilizando o transporte público, sobre ônibus quebrado, ônibus que deu pane, atraso nos ônibus, greve do rodoviário, enfim, toda essa problemática, né, que a gente vê, né? E nós passamos por situações complicadas aqui em Manaus, né? Mas graças a Deus, com as políticas públicas, né, de transporte público, né? E também com a implantação desse sistema aqui, né, que dá mais rapidez ao transporte público. E também, olha só, esse articulado que vem ali são ônibus novos, né, com ar condicionado, certo? Ônibus os pequenos também não estão muito usados também, estão em bom estado de conservação também. E a gente vê que houve uma melhoria na frota, né? Renovação na frota de ônibus. Como eu já falei em outros vídeos anteriores, uma vez eu falei que Manaus tem uma frota estimada, se eu não me engano, né? Se eu não me engano, eu falei que de 1.500 ônibus, né? Das 5 empresas ou 6 empresas de transporte público coletivo que atuam aqui em Manaus. Mas eu não tenho bem certeza da quantidade de ônibus que tem aqui na cidade, mas eu sei que é de 1.200 a 1.500 ônibus, né? O que é muito ônibus aqui, né? Muito ônibus, mas mesmo assim, como eu falei agora há pouco, nas áreas periféricas, a gente vê a deficiência, né, dos serviços prestados nas áreas periféricas, né? Nas áreas da região central, dos bairros mais nobres, há ônibus direto, não demora tanto, ônibus novo, né? Mas a gente vê que em outras áreas tem deficiência. O rapaz está perguntando aqui a hora aqui. Deixa eu ver aqui. Não dá pra ver aqui agora, eu tô gravando um vídeo. Então a gente vê que nós estamos aqui numa deficiência grande na parte periférica, né, da capital, mas não na parte da região central da cidade. A gente vê que vocês podem aqui constatar nessas imagens que nós temos uma fluidez boa aqui de veículo, né? As vias são bem pavimentadas, né? Então, quem dera que fosse toda a cidade fosse privilegiada com vias assim, né? Bem pavimentada, o transporte de qualidade, né? Mas fazendo aqui uma ressalva, Manaus melhorou e muito, melhorou 70% do que era antes na questão do transporte público. Então as gestões do antigo prefeito daqui, né, que era o Arthur, ele pelo menos ele tentou e conseguiu melhorar nessa parte de infraestrutura. Onde eu estou aqui é uma plataforma, né, como eu mostrei agora há pouco, uma plataforma onde os bis articulados encosta de um lado, né, por ser uma via de duas mãos, e encosta do outro lado aqui. Então a gente vê que realmente deu mais segurança, até porque antes aqui era uma parada bem deficiente, né, bem precáriazinha, chovia, molhava todo mundo. Essa parte aqui era estreita do chão aqui, né, não tinha tanto espaço. E agora já tem o que? Tem essas cadeiras aqui, né, para sentar, lugares para deficiente, os cadeirantes, né? Lixeira aqui para a pessoa botar o lixo. Claro que o vandalismo toma de conta, né, do patrimônio público, como em toda a capital, em todo lugar, a gente vê a ação dos vândalos, né, quebrando o patrimônio público, danificando, né, o patrimônio público, entendeu? Mas tirando tudo isso, Manaus está privilegiada nessa área do transporte público, tirando, claro, a região periférica, claro, né? A região periférica ainda tem a deficiência do transporte